Sejam todos bem-vindos, que a luz do Mestre ilumine nosso entendimento para que possamos explorar esse tema, o Natal de Jesus, reconfortando nossos corações, animando-nos para as tarefas que nos aguardam a todos. Cada um dos evangelistas retrata a história de Jesus começando num ponto diferente, cada um realçando aspectos diferentes. Lucas, a pedido de Paulo, procura Maria, e ele vai retratar-nos Jesus a partir do seu nascimento, e antes mesmo do seu nascimento, o nascimento do seu primo João, a voz que clama no deserto, aquele que deveria ir à frente preparando os caminhos do Senhor, o mesmo Elias que havia sido prometido que ele voltaria antes de Jesus, e ele volta na figura reencarnado como João Batista. Então o Evangelho de Lucas, ele nos abre uma perspectiva, ele nos mostra o nascimento de Jesus. E nós vamos pegar alguns pequenos detalhes desse nascimento para as nossas reflexões. Se nós entrássemos numa máquina do tempo e pudéssemos viajar, em que lugar, em que momento, com quem vocês gostariam de estar quando nasceu Jesus? Essa é uma boa pergunta, porque nós, ao longo das nossas diversas reencarnações, estávamos em algum lugar. Fisicamente estávamos em algum lugar, mentalmente estávamos num momento de evolução. A nível de sentimento, a mesma coisa. Alguns de nós poderíamos estar trabalhando nas hospedarias, naquele censo, porque aquele era um ano de censo, as hospedagens estavam todas cheias, as casas dos parentes também estavam todas cheias, os lugares onde se armavam as tendas também estavam todos cheios. Nós poderíamos estar numa dessas tendas, poderíamos ser uma daquelas crianças que corriam para lá e para cá, porque para criança não existe dificuldade, tudo é aventura. Nós poderíamos ser um pastor, nós poderíamos ser um soldado romano, ou poderíamos estar distantes, na China, poderíamos estar aqui reencarnados na Amazônia, na América do Norte, na Austrália. Onde estávamos nós? Porque nós também poderíamos ser um daqueles espíritos sofredores que atormentavam as outras pessoas, um obsessor, daqueles obsessores que 30 anos depois desse momento em que nasce Jesus, seriam assistidos, amparados por ele, esclarecidos por ele. É curioso voltarmos e questionarmos no tempo, porque pode ser que nós estivéssemos lá, mas independente de onde estávamos, pela nossa imaginação, nós podemos acompanhar a história que Lucas conta. E é uma história que vem sendo contada de geração em geração, que Maria não presenciou alguns dos fatos, mas Maria relatou alguns desses fatos para Lucas. E o Lucas, na medida do possível, porque haviam passado apenas 33 anos, 45 anos aproximadamente, quando Lucas procura Maria para poder escrever seu evangelho. Alguns daqueles pastores, naquela noite memorável, ainda estavam vivos. Lucas consegue conversar com alguns deles. E olha o que ele descobre. Alguns pastores cuidavam de ovelhas nas proximidades de Belém. Durante a noite, céu estrelado, calmo, de repente, eles percebem uma grande luz, uma luz radiante, e aparece para eles um espírito luminoso, um enviado de Deus, um espírito que eles vão dizer angélico, um espírito de um anjo. E o que os pastores fazem? Estejamos ali naquela cena. Se nós estamos voltando ao passado e vemos esse anjo, essa aparição, qual é a nossa reação?
vivamos a história. Qual é o nosso sentimento? Se aparecesse aqui um anjo, hoje, qual seria a nossa reação? Eu já ia ficar muito surpreso. Naquela época, provavelmente, a gente estava em uma evolução muito menor do que hoje, mais surpresa ainda. Acabou de desmaiar. É bem provável. E cada um de nós teria uma reação. Porque cada um de nós está num momento evolutivo. Cada um. Aqueles pastores ficaram surpresos. Surpresos. O que é isso? Por que um anjo? E que pensar? O anjo responde para ele: alegrai-vos, hoje vos nasceu em Belém o Salvador Jesus. É uma comunicação espírita. No campo, nas estrelas, sem casa espírita, sem terreiro, sem templo, um anjo apareceu para os pastores. Não apareceu um anjo no palácio para avisar o rei. O anjo não foi na penitenciária, ele não foi no meio dos exércitos, ele procurou os pastores. Ele poderia não ter aparecido, ele poderia não ter se revelado, mas eles se revelam àqueles pastores. O que é necessário para alguém ver um anjo? Para podermos perceber o espírito de luz. Que é uma boa moral. Ter uma boa moral? Ou então, pelo menos, que é alguma. Naquele instante, ter bons pensamentos, tá? Uma faixa vibratória muito ruim. Ter bons pensamentos, não estar numa faixa vibratória ruim. O que mais? Não é preciso de nada, porque a misericórdia divina socorre todos os seus filhos, independente do estágio evolutivo de cada um. Se não for assim, Jesus não teria ido lá naquele cemitério conversar com aquele espírito inferior para socorrê-lo. Às vezes, nós colocamos condições nas ações divinas e não tem. Vocês acham que Bezerra de Menezes não visita os locais de profundo sofrimento nas trevas? Vocês já leram histórias. E aí nós perguntaremos: o que precisa para um daqueles espíritos que está nas trevas ver Bezerra de Menezes? Ele entra nas trevas, conversa com os espíritos e os espíritos não se arrependem. Jesus veio até nós, ele é a luz do mundo, veio para os que estavam nas trevas, nas sombras da morte, e nós não o recebemos. Compreende? A misericórdia divina nos busca, mesmo quando nós estamos atolados. Não é mérito nosso, é misericórdia dele. Não é que nós sejamos dignos, é bondade dele. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e olharmos as histórias de Israel, por que Deus insiste com Israel? Quantas vezes nós vamos ver os profetas dizendo que Israel era como uma mulher adúltera, era como uma prostituta, tinha vários maridos, tinha vários deuses, se afastava constantemente dele, e ele insistia em buscá-los. Não é que tinha um objetivo? Sim, não é por mérito de Israel, é pela vontade de Deus. E é importante que nós entendamos no nascimento de Jesus essa dádiva, essa bondade, essa misericórdia. Porque, gente, ele vai nascer num lugar que vão crucificá-lo. Humberto de Campos, como repórter, busca conversar com diversos espíritos que viveram naquela época. E um deles conta que na noite do nascimento de Jesus, quando Maria e José adentravam Belém em busca de hospedagem, um dono de uma dessas hospedagens, vendo aquela moça linda,
E aquele velho, porque José deveria ter a minha idade. Naquela época, gente, isso era muito velho, viu? Naquela época era muito velho. E Maria, 16 para 17 anos, dizem os pesquisadores, provavelmente nessa faixa de idade, ele vê aquela menina linda e pergunta para ele: você é uma mulher? Quem é essa moça? Você quer vendê-la? É nesse ambiente que José está andando com Maria. Nesse ambiente. Entendendo que é misericórdia divina, a aparição desse anjo para esses pastores, porque dirão os espíritos no livro dos médiuns, a moral do médium influencia sim as comunicações. A moral atrai bons espíritos, mas os espíritos, não tendo instrumentos melhor, utilizam do que têm disponível à mão. Isso é muito relevante, porque nós vamos ver algumas mensagens explicando que algumas casas espíritas, o grupo mediúnico trabalha 10, 12 anos. Vocês devem se lembrar dessa história, vocês já devem ter lido-a. 12 anos, um mentor trabalhando, e aí recebe a visita de um inspetor. E o inspetor diz para ele que ele não está fazendo um bom serviço, porque ele está atendendo demais as solicitações dos participantes. Numa das outras histórias, o mentor traz a sua filha reencarnada, leva até o grupo para que o grupo ajude-a a arrumar um emprego, e o grupo não a atende. Ele, triste, mas conformado, continua a auxiliar o grupo. Não é mérito, é bondade da parte de Deus. Este anjo aparece para os pastores e é irrelevante qual é o grau moral deles. Cada um de nós poderíamos estar lá, porque é bondade divina. Jesus manda uma mensagem para Kardec: estou por demasiado cheio de compaixão por aqueles que veem a luz e se encaminham para os abismos. Capítulo 6, o Cristo Consolador no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos a luz, os pastores viram a luz. Todos nós, em diversos momentos da nossa história espiritual, encontramos um Espírito luminoso que nos disse: hoje nasceu para vós Jesus, o Salvador. Todos nós. Porque às vezes nós pensamos no momento, no tempo, como se tudo fosse matéria. Mas Jesus nascerá para cada um de nós num momento especial. Não no momento em que nós estamos prontos, porque Jesus é o modelo, é o guia, é o que vai à frente. Então, se nós estivéssemos prontos, nós não precisaremos de um guia. Ele vem guiar-nos porque nós estamos distantes do objetivo. Mas quando nós, cada um de nós, já temos a possibilidade de escolher a luz, já temos a possibilidade de segui-lo, já temos a possibilidade de desejar dentro de nós o bem, a justiça, a paz. Quando nós estamos nesse estado, um anjo, verdadeiramente anjo, um espírito tipo Lívia, que reencarna amorosamente para amparar Emmanuel, Públio Lentulus naquela época, um espírito elevadíssimo, como Célia, que reencarna para socorrer diversos amigos e depois, lá 1500 anos depois, reencarna de novo, como Alcilde, junto de espíritos rilientos para ampará-los. Por quê? Por misericórdia. Antes dela reencarnar, conversando com seu mentor disse: seu namorado, sua alma gêmea, seu espírito querido, não vai aproveitar essa existência. Ele não dá mostra de que vai. Nós analisamos ele interiormente, ele ainda não consegue ir. E ela diz que mesmo assim,
espera poder ampará-lo um pouco, minimizando suas dores. Mas não para aí. Porque de repente, esses mesmos pastores percebem chegando, é como se o céu se abrisse para eles. E eles percebem uma milícia, uma falange, um grupo, um desfile, aquele tanto de espírito e vozes, melodias, cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. É o pedaço que marcou profundamente os pastores e que eles vão narrar para Maria e depois vão narrar para Lucas. Glória a Deus nas alturas. Nós aprendemos na doutrina que através da prece nós podemos louvar. Nós aprendemos na doutrina que prece não é o ato de se ajoelhar num templo, que prece é o ato de buscar o Criador. Estes espíritos, sentindo a bondade divina, vêm à terra glorificando a Deus, dando glória de gratidão, louvando a sua grandeza, o seu amor que se derrama por nós. Vejam a cena, sintam as harmonias celestes, imaginem, vocês podem imaginar, vocês podem se transportar para lá. Aníbal de Silas, no livro Memória de um Suicida, espírito elevadíssimo, que conheceu Jesus quando criança, que seguiu e se sacrificou diversas vezes, serve a Maria, na colônia, Maria de mesmo nome, no plano espiritual, onde os espíritos que desistiram de tudo são atendidos. Esse Aníbal traz da sua memória e materializa quadros, para que nós possamos ver, viver, participar das cenas que envolveram Jesus. Então imaginem que agora nós temos espíritos com essa capacidade trabalhando com vocês, para que através da imaginação vocês possam se transportar e sentir a alegria que esses espíritos sentiam, o entusiasmo, o ânimo, a coragem. O que ia nesses corações quando vem o maior de todos os espíritos que nós já ouvimos falar na terra? Quando vem o governador espiritual ali presente, quando soa para nós esse momento sublime de maioridade, essa mudança, porque é uma mudança, porque Jesus vai nos dizer: aprendestes o que foi dito, não matarás. E agora ele diz: eu porém vos digo, não vos ireis, não ficai bravos, não se irritem, não adulterarás, não cobicem, não guardem dentro do coração, não passem por esse tipo de sofrimento. Ele chama-nos para um processo de libertação tão intensa, tão grande, para um conhecimento da verdade tão luminosa, que os anjos, em falange, em milícia, não é um, não é dois, não são dezenas, são milhares de milhares de espíritos luminosos, corações enobrecidos, que receberam a honra, que puderam ter a alegria de ver aquele momento, de acompanhar no plano espiritual. Imaginem o plano espiritual em torno de Belém. Sentiram? Perceberam a grandeza do evento? Center Convention para receber de volta. Só que nós não estamos nessa felicidade. Um evento em que todos vão para ele felizes, animados. Rock in Rio. É um exemplo que meio complicado, mas vocês vão entender. Vocês veem os jovens indo para lá com cara triste.
estou indo para o Rock in Rio, será que vai ter lugar para me sentar? Não. Eles vão eletrizados, animados. Assim estavam os ânimos. E você vendo milhares de pessoas em marcha, alegres, cantando, demonstrando a maravilha que estava acontecendo, o que você sente? É contagiado. Foi isso que aconteceu com os pastores. Eles, vendo passar a milícia, olharam para o outro e largaram o rebanho. Vocês sabem quando é que um pastor larga o rebanho? Só nessa ocasião. Só nessa ocasião. Porque a responsabilidade deles é cuidar do rebanho à noite. Eles vão a Belém ver Jesus. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não largar tudo que tem para seguir. A gente não entende isso. Quando dizem para nós, quando a gente ouve essa história de largar, vende tudo que tem. Quando a gente ouve essa história, a gente, é impossível. Os pastores, quando é que você consegue largar tudo? Quando você vê que o objetivo é melhor do que o que você tem. Quando você é empolgado com essa ideia, quando essa ideia mexe com você e você fala assim, isso é uma pérola de inigualável valor. Quando você vê para aquele e fala assim, não existe um tesouro maior do que esse. Aí, você larga tudo. Os pastores foram a Belém e encontraram Jesus, conforme o anjo havia dito, vós o encontrareis deitado numa manjedoura. Belém não era uma cidade grande, e estava apinhada de gente. Como os pastores acharam Jesus? Do tempo que eles viram ao tempo que eles resolveram, ainda estava passando um anjo perto deles. É a única explicação. Porque se eu vacilar, a visão fica. Se eu duvidar, a visão fica. Mas se eu contagiar, se eu desejar, eu posso ser o bom ladrão. O bom ladrão, que vendo Jesus, percebe a sua grandeza lá do lado. Como é que ele percebe a grandeza? Ele já tinha ouvido falar das histórias, porque o outro ladrão coletava Jesus. Desce aí, aproveita e leva a nós. Mas o bom ladrão fala assim, cala-te, você não sabe quem é ele? Nós temos crimes a pagar, ele não. E ele pede, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. A única coisa que ele pede, lembra-te de mim. Como a dizer, mérito eu não tenho. Quem de nós tem? Mérito eu não tenho. Sou um ladrão, estou aqui, estou sendo crucificado e é justo. Você ser crucificado não, mas eu e ele é justo. É justo. Mas mesmo assim, lembra-te de mim. E a gente acha que Jesus é miserável. Mas não é. Porque quando ele pede, lembra-te de mim, o que Jesus fala para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Levou ele para ver. Sabe para quê? Para colocar nesse coração o desejo do bem, o desejo de ir para um lugar luminoso, o desejo de participar do paraíso, o desejo de uma vida melhor, o desejo de deixar de ser o que é e passar a ser alguma coisa que seja mais condigna do Criador, o desejo de deixar de ser um peso
e passar a ser um servo. Desejo. Estes anjos despertaram nos pastores o desejo de conhecer Jesus. Nós temos o desejo de conhecer Jesus, de vê-lo, de que Ele se lembre de nós. Porque falar em Natal é falar em nascimento. Nascimento. Nós vamos convivendo com o conhecimento, vamos lendo as obras, e nós vamos ficando indiferentes. Porque a gente ouve a história e pensa assim, essa história eu conheço. E as coisas vão ficando sem força para nos levar para junto dele. E quanto mais nós ouvimos, menos impacto ela tem. Mas não deveria. Porque basta uma vez, basta que essa chama se acenda dentro de nós uma vez, basta que esse fogo se acenda. Jesus tem pressa que esse fogo se acenda. Basta que ele se acenda. Como acendeu em Paulo? Como acendeu em Públio, lembra-nos? Como acendeu em milhões de pessoas ao longo desses séculos que se passaram. E como continuará acontecendo? Com milhões de pessoas, até que toda a terra seja consumida por esse fogo. Mas enquanto isso não acontece, e o meu fogo? E a minha vontade de ver o nascimento de Jesus? Porque nós chegamos lá, a criancinha, uma criança como outra qualquer, na perspectiva material. Olhem para ela. O que ela tem de diferente? 3 olhos? 2 narizes? Ela tem 2 metros de comprimento? Cabeça grande? O que ela tem de diferente das outras crianças? Entendem a pergunta? Fisicamente nada. Materialmente nada, ele se fez igual a nós. Ele se misturou conosco para que nós olhássemos para ele como se ele fosse um igual. Mas quem de nós recebe a visita da milícia celeste cantando de alegria por termos nascido para a humanidade? Não é igual. Muitos de nós pensaremos assim, ele irradia, porque o Espírito luminoso, o Espírito da grandeza dele, ele irradia. Então, nós já pensamos materialmente, a áurea dele é grande, e todas as pessoas que entram na áurea dele sentem a bondade dele. Não é esse o pensamento que nós temos? Se é assim, por que nós não nos transformamos quando nós entramos na áurea dele? Se a responsabilidade está nos espíritos superiores que se aproximam de nós, porque eles têm bondade. Bezerra de Menezes esteve do teu lado. Você esteve abraçado com ele. E Foi legal. Ficou alegrinho na hora. E não é nosso. Tem que acender por dentro, tem que brotar por dentro. É o desejo, é a minha vontade, é o meu querer, é a minha decisão. Eles veem Jesus. Vem Jesus, vem aquela criança, vem a mãe, vem o pai, vem os animais. E se pensarmos na hora de Jesus, está invadindo a cidade? Está invadindo a cidade? Que cidade o que, meus amigos? Envolve a terra inteira. A terra inteira. Ele, com o seu psiquismo, recebeu das mãos do Criador, como nos esclarece em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a nebulosa, junto com outros escolhidos de Deus, para montar, para preparar o planeta. Então, quando você está no corpo da terra, você é corpo do Cristo. Ele mantém isso para nós. A sua áurea envolve, penetra nas flores que nascem no campo.
no alimento que é providenciado para os pássaros do céu. A sua presença envolve a todos nós. Não é só alguns metros, alguns quilômetros, mas esta mesma áurea, esse mesmo amor, esse mesmo carinho não nos violenta, não nos força, não nos obriga. Convida, chama, oferece, mostra, ensina, apresenta. Mas depende de nós a aceitação, o receber. Alguns daqueles pastores, depois dessa noite, mudaram suas vidas, acompanharam o crescimento daquela criança, sabendo que aqueles pais haviam desaparecido, porque José vai para o Egito sem falar para ninguém. Eles ficam como que perdidos, vão vivendo a vida, e um dia ouvem falar que um homem em Nazaré estava curando cegos, que estava fazendo paralíticos andarem. Houve alguns falando, é João que retornou, é Elias que veio de novo, é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas eles sentem, alguns deles, não todos, é o Messias, é o Rei, é o Salvador, é aquele que os anjos obedecem. E foram procurá-lo, e foram trabalhar com ele, e foram servi-lo, e foram segui-lo. Milhares de pessoas fizeram isso ao mesmo tempo, naquela época e até hoje. Tomaram a decisão e seguiram. E muitos conheceram, viveram, foram amados, foram abraçados e não resolveram ainda, até hoje, seguir. É como se Jesus não tivesse de verdade nascido para estas pessoas. Mas um dia, ele nascerá. É inevitável. Um dia nós veremos Jesus, e no momento em que nós vemos, ele será pequenino ainda. Nós não perceberemos diferença entre ele e o resto. Mas com o passar do tempo, olhando os seus atos, vendo as suas expressões dirigidas a nós, seus convites, vendo que ele fala como quem tem autoridade, não como quem leu, não como os fariseus, como os doutores da lei. Percebendo isso, percebendo a atenção que ele dedica aos sofredores, independente de quem seja, com o mesmo amor que ele atende um leproso, ele atende 10, e ele atende um romano, e ele atende um cobrador de imposto, e ele atende uma mãe sofredora que pede pelo seu filho, e ele atende alguém que não sabe nem pedir porque está tomado de espíritos inferiores, sofredores, não de falange de espíritos. Compreende? Se nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos claramente que Jesus não veio para alguns, ele veio para todos os que estejam dispostos a receber. Para todos que estejam dispostos a isso. E mais do que isso, ele não exige, a partir do momento que nós resolvemos segui-lo, ele não exige de nós perfeição. Lembrem-se de Pedro, lembrem-se de Judas, lembrem-se de cada um dos apóstolos, de Tomé, de Filipe, de Tiago, lembrem-se de cada um. Jesus, a partir do momento que nós queremos estar com ele, ele passa a estar conosco, não porque ele não estivesse antes, porque ele nos ama, e ele sempre esteve, mas nós passamos a percebê-lo melhor, porque nós passamos a procurá-lo. Eu vou fazer uma comparação que é curiosa. Quando a nossa esposa engravida, é impressionante o tanto que a gente vê de mulher grávida na rua, porque a gente passa a observar
quando está próximo de nascer, a gente começa a ver loja de carrinho de bebê. A gente olha para um lado, tem uma loja. A gente vê loja que a gente nunca imaginou que existisse. Porque a gente passa a ter olhos de ver. Porque a gente passa a buscar. Porque tudo começa dentro de mim. Jesus por fora é apenas convite. Jesus por dentro é realização. Jesus por fora pode ser uma grande alegria. Mas se não estiver por dentro, ele passa. Ele é esquecido. Jesus nasce. Os pastores se aproximam e homenageiam Maria, que já tinha conversado com o anjo, que havia anunciado para ela não só o seu nascimento, mas a gravidez da sua prima. Vai guardando tudo isso em seu coração. Essa é a expressão que Lucas usa para nós. Maria vai guardando todas essas coisas no seu coração. Imaginem para a mãe, olhando para aquele bebezinho, ela vira João nascer de Isabel. Ela fora ajudar Isabel, Isabel já era de idade. Como é que Isabel ia tirar água do poço? Como Isabel ia fazer os pães? Porque essa era a responsabilidade da mulher. A mulher tinha serviços pesados naquela época. Maria, quando ela recebe a anunciação de que ela seria a mãe do Salvador, e recebe a anunciação de que Isabel, sua prima, estava grávida, ela vai visitar Isabel para poder acompanhar o nascimento, para poder socorrê-la, para poder amparar. Um coração amoroso. Ali, com seu filhinho, ela também vê as milícias celestes. Ela é o espírito das milícias celestes. Porque é diferente quando eles aparecem por misericórdia, de quando nós os vemos porque nós somos já elevados. Maria guarda todas essas coisas para contar para Lucas, para contar para nós, para que nós possamos vivê-las, recordá-las e através da recordação, através dessa vivência, ter a possibilidade de ter um Natal diferente, um Natal extraordinário. Como seria o Natal de Jesus? Porque eu falei para vocês sobre o nascimento dele. Como seria o aniversário dele? O que acontece no plano espiritual, lá na casa de Jesus, no aniversário? Como é que é o Natal de Jesus? Será que é com pernil, com farofa, com muita comida, presentes de R$1,99? Presente barato. Como é que vocês pensam ser o Natal de Jesus? Tem barato no carro. Como é o Natal dele? Percebem a pergunta? Ele distribui. O Natal de Jesus é circulando pela terra. Doando, né? Não esperando nada. É visitando-nos. Eurípides Barçanufo vai nos dizer que teve um dia que o seu mentor, que era Vicente de Paulo, tomou do corpo e ele começou a subir, 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 subir. E a terra foi ficando pequena e os astros foram estabelecendo aquela grandeza, mas de repente ele percebe que luzes começam a cair sobre a terra. E ele pergunta para o seu mentor, o que era aquilo que ele via? Seria uma chuva de meteoros? E o seu mentor lhe diz, não, é Jesus que desce à terra. E ele é seguido pelos seus amigos. Ele não vem sozinho. Aquela milícia, aqueles milhares e milhares de espíritos se entranham nas trevas, descem aos abismos
visitam todos os corações para falar para cada um de nós sobre essa história, para falar para nós: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje também, mais uma vez, nasceu em Belém, vos nasceu em Belém o Salvador. Esse é o Natal dele, socorrendo a cada um de nós. Não os bons, não os bons, todos, bons e maus. Porque quando ele passa para ir para os maus, os bons sentem e vão atrás. E vão atrás. E vão encontrá-lo curando feridas. Vão encontrá-lo consolando as mães. Vão encontrá-lo socorrendo todos os aflitos, em todas as partes, no mundo inteiro, sem privilégios, independente do merecimento de cada um, por puro amor, por pura compaixão. Porque quando ele nos diz que um samaritano descia de Jerusalém e vendo aquele homem que estava caído pelo caminho, que os ladrões haviam levado tudo e deixado-o ali no chão, o samaritano para, pensa-lhe as feridas, coloca-o em seu cavalo, leva-o para a hospedaria, paga-lhe as despesas e depois no outro dia chama o zelador e diz: tudo o que despenderes com ele, quando eu voltar, eu te pagarei. É misericórdia pura, independente de quem está caído. Se o samaritano, que era considerado como mau, faz isso, o que faz Jesus? O que faz Jesus por nós? O samaritano não procurou saber se aquele caído merecia ou não. Não procurou saber. Foi tomado de compaixão. Tomado de compaixão. Entendamos, do lado de Deus para nós só existe amor. E esse amor se derrama continuamente, infinitamente. Jesus é esse representante maior dessa força divina que nós somos capazes de ver. Não nos esqueçamos, Ele não veio para ser juiz de nós, para nos julgar, para julgar as nossas partilhas. Ele veio para dispensar a boa nova do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Um abraço em nome de todos nós. Deixa eu colocar essa luz que você está fazendo.